Meus caros ouvintes, mais uma vez aqui estou eu para uma mensagem. Hoje eu vou falar sobre a capa do cristão. Vai ser uma mensagem de coisas figuradas. Nos 3 textos que eu vou ler, que são pequenos, eles falam sobre uma capa, embora que em Reis, em vez de ser capa, é manto, mas manto, capa é. Está em Josué 7, 2 Reis 3 e em Marcos 10. Nós vamos então ler o que está em Josué 7, que diz o seguinte: Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glórias ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Agora vamos ler, eu vou repetir aqui. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, cobicei-os e tomei-os. Agora vamos ver o que está em 2 Reis 2, a partir do verso 12 até o 14. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando as vestes, rasgou-a em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou. Agora vejamos o que está em Marcos, no capítulo 10. Vou ler a partir do versículo 49 até o 52. Parou Jesus e chamou-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aqui estão as 3 passagens que nos diz respeito da capa. É um objeto bem conhecido. Existe capa de várias coisas, inclusive uma casca é uma capa. Uma casca de banana, está envolvendo a banana, é uma capa. Um rótulo em um vidro qualquer, ou numa caixa, é uma capa. Está indicando o que está dentro daquele objeto. Assim, a capa é alguma coisa que envolve alguém ou alguma coisa. E aqui nós ouvimos falar de 3 capas. E essas capas, não é o importante a capa, mas o que eu vou falar é sobre o significado delas. Demonstra como deve ser a vida de um cristão. Nós vemos então a capa de Josué.
que eu ponho como a capa do pecado. Como é terrível pecar. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, porque todos pecaram. Tá bom. E agora estava Josué diante de Acã. Acã tinha visto coisas maravilhosas. Como Deus tirou de maneira maravilhosa o povo de Israel da escravidão do Egito. Como ele mandou 10 pragas e a última, a morte de todos os primogênitos do povo egípcio, de pessoas e animais. Já pensaram na tristeza, na lamúria, no sofrimento de morrer de milhares e milhares em um só dia? Nós temos hoje no Brasil a pandemia e já temos quase 30 mil pessoas, ou talvez um pouco mais, mas em 2 ou 3 meses. Lá, em um dia, houve uma morte em cada casa. Depois Deus tirou maravilhosamente o povo de lá. Chegaram perto do Mar Vermelho, ali estava uma grande barreira. Vinha atrás o exército de Faraó, disposto a matar, a escravizar e fazer tudo em vingança dos filhos mortos. Então Deus disse a Moisés: estende a tua mão e bate a vara nas águas. O que aconteceu? As águas do Mar Vermelho, se abriram e o povo passou a pé enxuto. O exército de Israel que vinha atrás, com homens fortes e guerreiros preparados para lutas, montados em cavalos ligeiros, não conseguiu acompanhar o povo de Israel. Deus se colocou entre um e outro com a nuvem, que produzia escuridade para o povo do egípcio e que era luz para o povo de Israel. E o povo atravessou o mar. E Deus disse a Josué, digo a Moisés, bate a tua vara na água. E as águas fecharam sobre o povo egípcio e eles morreram todos. Acã viu a nuvem que livrava o povo de Israel do calor do deserto, 40 anos, sem nunca faltar, que era sombra de dia e luz de noite para iluminar o povo. Eram por volta de 2.500 pessoas, 2.500 pessoas. E assim, o maná dos céus, a água da pedra, tantas outras coisas. Atravessaram o Jordão e Deus disse ao povo, agora vocês vão atacar Jericó e acabem com toda aquela cidade. Risca do pensamento. Matem a todos que têm fôlego, inclusive animais, e ponha fogo em tudo. Ninguém empanhe nada para si. Lá estava Acã, um dos guerreiros, quando viu uma capa, prata e ouro, pegou e escondeu para si. Ninguém esconde nada de Deus. Deus vê todas as coisas. Agora aqui nós temos a capa do pecado, que envolve uma pessoa que percebeu durante muito tempo a bênção de Deus. Depois de Jericó, Israel ia combater uma pequena cidade chamada Ai. Até falar o nome dessa cidade é difícil. Ai. Ele consultou o povo o que devia fazer. Então ele disse assim, não vamos cansar o povo todo. Vamos mandar para lá 3.000 homens. Mandaram esses 3.000 homens e eles viraram as costas ao inimigo e foram derrotados. Josué ficou apavorado diante daquela situação. Prostrou-se diante de Deus e disse, Senhor, por que nos fizeste passar o Jordão para vir ser consumido aqui por este povo? Aí Deus disse, Israel pecou. Uma coisa interessante aqui. Quem pecou foi Acã. Mas quando um peca, toda a comunidade peca com ele. Por isso, quando nós pertencemos à comunidade cristã, necessário se faz que nós sejamos puros.
e que sejamos livres do poder do pecado. Aí Josué perguntou a Acã: filho meu, diga-me, o que fizeste? Não nego coisa nenhuma. Então Acã lhe disse: Senhor meu, Deus de Israel é o Senhor. Quando eu vi diante dos meus olhos uma boa capa babilônica, ouro e prata, tomei-os e escondi. Estão lá na minha tenda. Josué mandou lá estavam os objetos, trouxeram-nos e Josué disse a Acã: já que o Senhor nos conturbou, agora o Senhor te conturbe. Levou Acã e tudo que ele tinha, família, habitação, animais, apedrejou tudo e queimou tudo. Ali estava o resultado da capa do pecado. Assim o pecado nos conduz a situações inexplicáveis de sofrimento e amargura. Nós devemos então ser santos e pedir o apoio do Senhor Jesus para que Ele possa purificar-nos da culpa do pecado e sermos mais do que vencedores neste mundo turbulento em que vivemos. Quando nós vivemos livres da capa do pecado, porque o Senhor Jesus Cristo já pagou o nosso pecado e agora nós não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos de Deus. Vejam lá, João disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então os fariseus disseram a Jesus: nós nunca fomos servir ninguém, como dizes tu, sereis livres. Jesus Cristo disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus ouvintes queridos, vamos nos submeter à vontade do Senhor Jesus, para que nós possamos ser livres da culpa do pecado, que tantas vezes nos atribula e amargura a nossa vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O povo de Israel perdeu a batalha para uma pequena cidade chamada Ai, porque ali estava em Israel um homem que pecou. Depois, resolveram ir atacar a Ai. Foi o povo todo e acabou com essa cidade chamada Ai e uma outra chamada Betel. As duas pequenas próximas foram destruídas, porque Deus estava com ele. Além dessa, nós temos a outra capa, que é a capa do cego de Jericó, chamado Bartimeu. Essa eu chamo a capa da transformação. Bartimeu não nasceu cego. Ele ficou cego depois, não sei em que idade. Se na infância, se na adolescência, na idade adulta. O certo é que ele vira. Porque no fim ele diz ao Senhor: Senhor, que eu torne a ver. Então vocês pensem aqui. A situação de uma pessoa cega. A pessoa perde totalmente a orientação. Precisa ter muito cuidado para levar uma vida mais ou menos tranquila. Precisa de alguém que o conduza, que o puxe. Ou senão de uma orientação certinha onde estão as coisas e onde ele está, para que possa alcançar estas coisas. É um escravo da escuridão. E quando alguém está atolado no pecado, ele é cego para as coisas de Deus. Não pode contemplar a graça e o amor de Cristo. Não pode ter a percepção da paz e do amor. Jesus caminhava por aquelas estradas poeirentas da Palestina e passou por uma cidade chamada Jericó. Lá em Jericó, ele ia saindo da cidade, quando passou perto de um cego, à beira do caminho, sentado, fazendo seus pedidos de esmola. Bartimeu. Então, diz-se que, no sentido quando se perde um, o outro aguça. Quem é cego tem melhores condições de audição. Então, o cego ouviu aquele tropel, aquele barulho de pessoas caminhando.
e perguntou: o que é isso? E alguém lhe disse: é Jesus, o Nazareno, está passando. Ah, que beleza! Ele abriu a boca: Jesus Nazareno, Filho de Deus, de Cristo, tem misericórdia de mim. Jesus Nazareno, tenha misericórdia de mim. Tanto que o pessoal chegou e falou com ele assim: ô rapaz, cale a boca, você está atrapalhando o mestre. Aí ele gritou mais alto: Filho de Deus, tem compaixão de mim. Jesus falou assim: chama o cego lá. Aí o povo mudou de atitude: tenha bom ânimo, rapaz, ele te chama. Ele levantou de um pulo e jogou fora a capa e foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? E Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E ele passou a seguir a Jesus de perto. É uma vida de transformação. Agora pensem comigo uma coisa que a Bíblia não fala. Sem dúvida, em outras ocasiões, aquele cego passou por ali e viu a capa. Capa que para ele, em condições várias, teve várias utilidades. Às vezes, ele a usou para deitar sobre ela. Às vezes, ele a usou para cobrir do frio. Às vezes, ele a usou para livrar-se do sol. E assim uma variedade de utilidade. Ele não podia soltar aquela capa. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus Cristo, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora, para ir até onde estava Jesus Cristo. Só com o poder de Jesus Cristo que ele podia fazer aquilo. Se Cristo não estivesse ali, ele não teria condições de fazer aquele ato. De ser um salto, ficou em pé e lançou-se de si a sua capa. Meus pesados irmãos, quando nós percebemos a presença de Jesus Cristo, é necessário lançar fora toda a culpa do nosso pecado, para que possamos ser pessoas livres e ter uma vida nova. Será que Bartimeu tinha saudade da capa quando ele passava por ali? Sem dúvida, ele devia ter um senso muito grande de gratidão pela obra que Cristo realizou na sua vida. Essa é a capa da transformação. Ontem, escravo da capa do pecado, envolvido numa vida sórdida e suja, e agora livre do pecado, vitorioso em Cristo Jesus, estava o cego de Jericó caminhando pelas estradas poeirentas da Palestina. Também nós, meus prezados irmãos, estamos cercados por tentações, sempre sujeitos a pecar. Mas quando nós percebemos a presença de Deus conosco, nós somos capazes de saltar fora e jogar fora o pecado e ir para perto do aconchego do Senhor Jesus Cristo. A capa da transformação. E finalmente nós vamos ver a capa da santificação. É a capa de Eliseu, que lá está escrito manto, mas manto é alguma coisa que funciona como capa. Um dia, Eliseu passou perto de Jesus. Elias passou perto de Eliseu e jogou-lhe uma capa nos ombros. Ele disse: aguenta aí, irmão, eu vou lá em casa despedir de meu pai. Ele falou: vai, eu te espero porque você anotou o que aconteceu. Ali foi Eliseu vocacionado para ser um companheiro de Elias, o homem de Deus. Foi em casa, despediu dos pais, fez um churrasco com os bois com quem trabalhava e seguiu Elias. E viu coisas extraordinárias que aquele grande servo do Senhor fazia, poder das suas mãos. E um dia Deus anunciou a Elias que iria ser levado para os céus em vida. Então ele estava num lugar chamado Gilgal. E falou com Eliseu: fique aqui em Gilgal, porque eu vou até Betel. Eliseu disse: vive a tua alma e vive o Senhor para sempre, não te deixarei. Quando chegaram lá em Betel, os filhos dos profetas que estavam lá disseram a Eliseu: não sabe você que Deus vai tomar o seu senhor hoje acima da sua cabeça? Calai-vos, disse ele, eu sei. E seguiu a Elias.
E Elias disse: Eliseu, fica aqui em Betel, que eu vou até Jericó. Ele disse: vive a tua alma e vive para sempre, que eu não te deixarei. Quando chegaram em Jericó, os servos do profeta disseram a mesma coisa: Deus hoje levará o teu senhor sobre sua cabeça. Ele disse: eu sei, calai-vos. Aí Elias disse a Eliseu: Eliseu, fica aqui em Jericó, eu vou até o Jordão. E se vive a tua alma e vive o Senhor, que eu não deixarei. Maravilhosa insistência. Homem que tinha o calor e o desejo de viver na presença de Deus e do seu servo. Quando chegaram perto do Jordão, Elias bateu a sua capa, o seu manto nas águas, as águas se abriram e eles passaram. Quando do lado de lá, do Jordão, Elias perguntou a Eliseu: o que você está querendo que eu lhe faça? Ah, meu Senhor, que me concedas o dobro do teu espírito. Oh, que pedido maravilhoso. Que o Senhor me dê o dobro do teu espírito. Elias era um homem de grande poder. Então Elias disse a Eliseu: olha, se você me vir quando eu for tomado, você vai ver. Se você não me vir quando eu for tomado, você não vai ver. Então eu penso comigo que a Bíblia não diz que de quando em quando Eliseu dava uma olhada do lado para ver se Elias estava ali, porque ele podia não ver Elias subir. Caminharam até certo lugar quando um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou Eliseu de Elias. Então Eliseu bradou: meu pai, carro de fogo com seus cavaleiros. E Elias subiu no rodamuinho. Quando subia, jogou para Eliseu o manto, a capa. Eliseu rasgou as suas vestes, prostrou diante de Deus, fez a sua oração e pegou o manto de Elias. Era o presente de Deus naquele momento, o manto de Elias que ele viria subir. Agora ele tinha uma porção dobrada do espírito de Elias. Que coisa maravilhosa. Estava caminhando por aí. Quando chegou lá no Jordão, ele pegou a capa e bradou: onde está o Deus de Elias? E bateu a capa de Elias nas águas. As águas se abriram e ele passou de volta. Foi o primeiro milagre que Eliseu experimentou. E dali, Eliseu fez coisas maravilhosas. Inclusive ressuscitou a criança. Aumentou o azeite de uma viúva. Lançou farinha numa erva venenosa e tirou o veneno e o pessoal comeu. Sustentou 100 homens com 20 pães. Fez com que o machado flutuasse nas águas do Jordão. Fez com que uma mulher estéril tivesse um filho. E depois esse filho morreu e ele ressuscitou a criança. Homem de Deus. Vida de santificação. O desejo de estar perto daqueles que servem a Deus. Estar perto do homem de Deus é alcançar vitórias na vida. Meus prezados irmãos, nós então, diante dessa lição, devemos tomar a capa da santificação. Já disse, isto é figurado, mas vamos estar numa vida cristã abençoada, na leitura da Bíblia, na vida de oração, na comunhão estreita com os irmãos, perdoando, amando e servindo a obra do Senhor. E nós vamos sentir que Deus vai começar a fazer maravilhas na nossa vida. Coisas maravilhosas acontecer-se-ão conosco, desde que nós sejamos fiéis a Deus. Portanto, meus prezados irmãos, estes textos nos mostram 3 eventos nos quais havia junto sempre uma capa. No período do pecado, no período da transformação e no período da santificação. Agora que os irmãos entenderam isto, eu gostaria de dizer o seguinte: vamos nos omitir em favor de coisas indevidas. Ninguém pegue nada em Jericó. Acã pegou capa, ouro e prata. Colocou o povo de Israel em dificuldade. E morreu queimado, ele, sua família e todos os seus bens, apedrejados e queimados. A segunda capa
é a capa do cego de Jericó, Bartimeu. Viveu sentado naquela capa, enfrentando frio, calor, fome, sede, dependendo de tudo e de todos. Agora, quando vê Jesus, lança fora a capa do pecado e aproxima de seu mestre. E agora vai seguir ao Senhor Jesus. Que maravilha! E finalmente a capa da santificação. O desejo de estar junto ao homem de Deus e ter uma vida de oração, de leitura, de prática do bem, de fazer milagres, de honrar a Deus e ser o grande homem. Eliseu morreu, enterraram-no. Posteriormente foram enterrar um indivíduo na cova de Eliseu. Cercado por os inimigos, julgaram o morto lá na cova. E aquele defunto, ao tocar nos ossos de Eliseu, foi ressuscitado. Era o homem da santificação. Que esta vida de santificação possa dominar a nossa vida. E nós temos uma vida para viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor Deus, vivemos num mundo cercado de pecado. E nós sempre corremos o perigo de partilhar dos pecados da humanidade. Ajuda-nos a livrar desse mal, Senhor. Faça de cada um de nós uma pessoa santa, cheia de poder e de santidade. Que coisas maravilhosas aconteçam na nossa vida cristã, aqui na terra. E que o Teu nome seja glorificado em nós a cada momento. Que possamos viver para Te honrar e Te glorificar, sempre junto ao homem de Deus, numa igreja servindo ao Senhor e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Livre dos resultados maléficos do pecado que pode nos assediar. Sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa aos ouvintes desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a todos aqueles que pararam para ouvir esta mensagem. Que ela lhe faça bem e que Deus possa abençoá-lo para que sempre viva revestido com a capa da santificação. Muito obrigado.